Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos de volta ao TAG Summit 2025, Experiência Faz a Diferença. Quero lembrar a todos que haverá tradução simultânea para quem desejar acompanhar esta palestra em português. Os fones estão disponíveis no foyer do teatro, dá um tempinho ainda para vocês retirarem que estão conosco de modo presencial. E para quem nos acompanha de modo online, mais de 1.500 pessoas de modo remoto no evento de hoje, é só acionar o link do vídeo na plataforma virtual. E para esse painel desta tarde de muitos debates e palestras com conteúdos valiosos, eu tenho o prazer de chamar para esse painel Exterior, Diversificação e Moeda Forte. Para enriquecer a nossa conversa, chamo ao palco Alexander Petelski, Portfólio Manager da Aegon Asset Management. Também Bruno Vaga, sócio e cogestor da Estratégia de Ações Globais da Opportunity. E Tito Ávila, sócio fundador da Liz Capital. Para mediar esse debate, esse painel, convido também Guilherme Benites, sócio da Aditus Consultoria Financeira. Sejam muito bem-vindos, Guilherme, a palavra é sua. Maravilha. Boa tarde a todos, bem-vindos de volta aí do almoço. Bom, acho que a ideia aqui é a gente fazer um painel, né, sobre diversificação, moeda forte. Obviamente a gente sabe, né, eu acho que esse é o tom do evento, né, a gente está falando de um tema que hoje, infelizmente, é um tema pequeno dentro da nossa carteira, mas a grande questão é manter esse investimento, né, para que, quando isso fizer mais sentido, a gente esteja preparado para estar lá. Tá? Bom, eu sou, como a Paula me apresentou, eu sou o Guilherme Benites, sou da Aditus Consultoria Financeira. Tá? Vou moderar esse painel. Só rapidamente para dar um pouco da dinâmica do painel, né, nós temos aqui 3 panelistas, né? O Alexander, ele não fala português, né? A gente decidiu fazer um painel que fosse quase que inteiramente em português, mas quando nós formos conversar com o Alexander, né, aí a gente vai se referir a ele, a pergunta será feita em inglês, a resposta, né, consequentemente, também será feita em inglês. Há disponíveis aí, né, os aparelhinhos, né, os headsets, para a gente fazer a tradução simultânea. Tá? Então, mais para a gente organizar aí a questão do painel. Tá? Bom, eu vou pedir que cada um aqui dos meus colegas se apresente, né? Fale um pouco da instituição na qual trabalha, acho que é importante, né, todo mundo se situar aí sobre isso. Né? Talvez eu não tenha falado da Aditus, né? Eu falhei aqui, né, na minha missão. A Aditus é uma consultoria, né, de investimentos, né? A gente trabalha na parte de compliance e risco. Tá? E estamos aí bastante presentes, né, nessas conversas, interações com os institucionais e com alguns dos gestores também que estão presentes por aqui. Tá? Seguindo a minha ordem aqui, eu vou pedir ao Tito que se apresente primeiro e fale um pouquinho aí da Liz Capital. Bom, boa tarde, pessoal. Sou o Tito, um dos sócios fundadores da Liz Capital, uma casa de ações já com histórico de pouco mais de 10 anos. A gente, por muitos anos, aí, focou quase que exclusivamente na estratégia de ações, uma pegada um pouco mais de o que a gente chama de empresas fora do radar, né? Não necessariamente, mas é um pouco do nosso DNA esse. E há 4 anos a gente tomou a decisão de fazer era um negócio que a gente tinha em mente já desde sempre, de fazer uma diversificação geográfica mesmo, né? E fomos, então, começar a estudar e analisar empresas americanas, basicamente. Né? Olhamos para outros pedaços do mundo também, mas, enfim, desse ponto de vista, os Estados Unidos, seja em tamanho de mercado, etc., é imbatível. Né? E eu, especificamente, então, há 4 anos que dedico minha carreira profissional e minha vida, eu diria, a entender, estudar e decifrar o mercado de ações americanos, os seus vários setores e seus vários componentes. Né? Então, rapidamente, é um pouco isso a Liz Capital.
Perfeito, Tito, obrigado. Bom, Bruno, representando aqui o Opportunity, puder falar um pouquinho para nós de você e do Opportunity, por favor. Primeiro, boa tarde todo mundo, prazer estar aqui. Sou Bruno Vaga, gestor dos fundos de Global Equities do Opportunity. O Opportunity é a maior gestora independente de ações do Brasil. Hoje a gente tem um pouco mais de 65 bi sob gestão. Desses 65 bi, 35 mais ou menos estão em ações. Desses 35, cerca de 15, um pouco mais, estão investidos fora do Brasil, ou seja, é uma parte substancial do que a casa faz, do que a casa acredita. E a estratégia de Global Equities, ela tem um fundo específico, né, uma estratégia dedicada só a global, que tem pouco mais de 7 bi sob gestão. O fundo ele foca em ter mais concentração, né, idealmente cerca de 15 empresas, um fundo long only, com foco em empresas de qualidade, um horizonte de investimento de 2 a 3 anos. A gente tem um fundo adaptado para a Previdência e o benchmark é o S&P, né, nosso foco é nesse horizonte de 2 a 3 anos superar o S&P, coisa que desde que a gente abriu a estratégia, né? A estratégia existe há mais ou menos 10 anos que a gente começou, um pouco mais de 10 anos que a gente começou a fazer esse investimento no exterior. Há 2 anos e meio a gente abriu o fundo para institucional, né, adaptado para a Previdência, e a gente, ainda bem, tem conseguido ir bem. O fundo deu uns 30 pontos a mais do que o S&P nos últimos 2 anos e meio e, se Deus quiser, continua assim. Quer dizer que o S&P não é exatamente imbatível, então, né, Bruno? Bom, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Well, so now, Alex, it's your turn to go. Please tell us a little bit about your experience, what you do in Aegon, and a little bit about Aegon, please. Sure. Hi, good afternoon, everyone. It's my pleasure to be here. My name is Alexandro Pelteschki. I work for a company called Aegon Asset Management. This is a very old Dutch asset management company headquartered in the Netherlands, and it exists for over 100 years with very deep expertise in managing money for both institutional and retail clients. The business as a whole manages in excess of $300 billion, and it's about half of that comes from credit, from fixed income, across the globe. And my team sits in London. We manage global credit, global bond funds out of London. The strategies that I manage are global unconstrained, focusing on total return, superior risk-adjusted returns from global bond markets. And the total AUM of the funds that I manage is around $3.5 billion. It's my pleasure to be here, and I'll be happy to answer any questions that you have. Thank you. Ok, bom, então vamos começar, né? E aí, antes de começar a pergunta, né, só fazer um comentário interessante que eu estava comentando aqui antes, né, na hora do almoço, com o pessoal, o que a gente ia falar, qual era o motivo do painel, né? E aí, assim, já, rapidamente o pessoal veio perguntar, né, se moeda forte ainda era o dólar americano, né? Bom, enfim, na verdade, né, como eu estou aqui para perguntar e não para responder, o que de fato também é muito bom, né? Eu vou, acho que passar a primeira pergunta aqui para o Tito, tá? Tito, acho que a pergunta talvez um pouco mais ampla, se você puder falar um pouco para nós, né? Da questão da moeda forte, né? Se a gente ainda acredita, né, que o dólar é a moeda forte, e a questão que foi muito comentada do excepcionalismo americano, né? Eu acho que essa é uma discussão que vem aparecendo aí nos noticiários econômicos. Acho que você teve a felicidade de estar agora muito próximo a essa discussão, né, no evento da Berkshire. Então, acho que puder contar um pouquinho para nós, a gente te agradece. Claro. Bom, o interessante do mercado é ver como, há 5, 6 meses atrás, lá no encontro de Davos, era quase que um consenso, uma unanimidade, dizer que não só os Estados Unidos era excepcional, como, mais do que excepcional, era o único lugar do mundo onde você poderia investir dinheiro em ações, né? E cá estamos nós, poucos meses depois. É evidente que a gente teve um
uma mudança de ciclo político nesse meio do caminho, né? Então teve uma novidade, sim, desse ponto de vista, mas agora parece que o consenso virou dizer que os Estados Unidos deixou de ser excepcional. Então é engraçado como as coisas no nosso, as certezas elas mudam rapidamente, né? 6 meses parece que tudo mudou. E é engraçado, né, Tito, que na verdade, né, assim, a gente tem um pouco essa percepção sobre o Brasil, né, que essas certezas mudam muito rapidamente, né? Talvez agora seja uma forma até de a gente ver que não é só conosco, né? E, bom, eu tenho minha opinião, mas antes de falar minha opinião, o que sabe mais interessante é falar a opinião, talvez, um dos maiores investidores vivos que ajudou a escrever um capítulo aí da história do capitalismo americano, que é o Warren Buffett, né? E ele é um cara conhecido, e uma coisa que ele repete já ao longo das décadas é que um dos fatores que talvez mais ajudem a explicar o retorno dele, né, que é absolutamente excepcional, é o fato dele ter nascido nos Estados Unidos, né, que é um país que o privilegiou de várias maneiras diferentes, né? Ele disse, por exemplo, que se tivesse nascido em algum outro canto do planeta, o Warren Buffett talvez seria um cara mediano ou até abaixo disso. Então, e aí agora, essa última reunião nesse fim de semana, acho que estava o mundo inteiro de olho para ver qual era a opinião dele, ou seja, se ele ia manter a opinião dele de que os Estados Unidos continua ou não a ser um lugar excepcional, né? E o ponto dele é que sim, né? Primeiro baseado numa questão histórica, né? Os Estados Unidos ele se tornou um lugar excepcional do ponto de vista econômico. Não foi ontem, não foi ano passado, né? A gente está falando aí de um histórico de décadas, né? E ele fez questão de lembrar, como faz bastante sentido, que esse excepcionalismo americano ele não é uma questão de que tudo são as mil maravilhas o tempo todo, né? Os Estados Unidos passaram por episódios aí bastante problemáticos, né? Muito mais, eu diria, muito mais sérios do que vive hoje, do que é o episódio de hoje, e conseguiram sair disso com o que o Warren Buffett disse, conseguiu sair desses episódios com mais força do que entrou, né? E a gente está falando de coisas seríssimas como a Guerra Civil Americana, a própria crise de 2008, de 2009, mais recentemente, aí acho que estava todo mundo aqui acompanhando já o próprio Covid, né? Que foi um choque grandíssimo, e os Estados Unidos saiu aí com essa questão da liderança em tecnologia mais forte do que entrou no Covid, né? Então, assim, eu acho que, às vezes, a gente aqui um pouco do nosso mercado de olhar para a tela, muda de ideia muito rapidamente, né? Então, minha visão, eu vou concordar com o Warren Buffett, é de que os Estados Unidos, sim, continua sendo um lugar ainda muito, muito privilegiado do ponto de vista de geração de negócios, de criação de valor para acionistas. Minha opinião é um pouco nesse sentido. Perfeito, Tito. E, enfim, acho que quando um cara como ele fala, né, em geral, ainda que tenhamos uma opinião contrária, acho que vale a reflexão, né? E na prática, enfim, acho que estamos passando por um ciclo e a gente viu, né, talvez desde o final do ano passado, realmente o mercado passar por um ciclo, né, de mudar de opinião várias vezes, né? Então, primeiro vai para um lado, depois vai para o outro. Então, quer dizer, acho que talvez a gente está muito no meio ainda da tormenta para poder ter uma avaliação adequada, né, do que efetivamente está acontecendo. É só um ponto que eu gostaria de complementar. Exatamente, assim, ele diz que talvez um dos maiores perigos que existam para que os Estados Unidos deixem de ser um lugar excepcional é a eterna vontade, digamos, de Washington, né, dos políticos, de gastar mais do que arrecada, né? E aí, então, assim, o alerta que fica do que ele fez ali e ressaltou é assim, a gente enquanto sociedade americana, estou falando, né, tem que continuar vigiando os nossos políticos e tentar restringir o máximo possível essa sanha eterna dos políticos de prometer e uma série de privilégios, etc., e gastar mais do que arrecada. E aí a gente tem hoje uma questão de déficit fiscal americano, que hoje roda perto de 7% ao ano, que é um número muito alto, principalmente se considerarmos que a economia americana vive já há um bom tempo um momento muito bom, né, desemprego muito baixo, crescimento econômico muito alto. De fato, esse 7% ele é o mais alto
desconsiderando momentos em que os Estados Unidos enfrentavam algum tipo de guerra, alguma coisa. Então, assim, o ponto é, eles estão gastando muito no momento que não precisaria estar gastando tanto, né? Então, assim, como é que vai ser esse apetite de Washington para gastar mais quando eventualmente precisar, que aí a gente está falando de uma recessão econômica, etc. Né? Então, fica um alerta aí, e qualquer semelhança não é uma coincidência, né? A gente vive, infelizmente, uma questão muito parecida, muito mais problemática aqui no Brasil. Né? Eu li num livro de história aí sobre essa história de gastar mais do que arrecada, mas não tinha nenhum exemplo, ainda bem que agora a gente tem nos Estados Unidos. Acho que, passando aqui, né, para o Bruno, o ano passado, né, assim, a gente acompanhando os resultados dos investidores, né, que estavam investindo lá fora, a gente viu, de fato, um resultado muito positivo no investimento lá fora, né? Não só o ativo base andou, como também quem tinha, né, o investimento lá fora dolarizado também, né, isso funcionou muito bem. Esse começo de ano a gente está vendo exatamente o contrário, né? A Bolsa Brasileira está indo muito bem, né, lá fora não, e o próprio câmbio, né, que já caiu bastante. Né? Ou seja, a gente olha para essas duas variáveis e dá uma vontade enorme, né, de pensar na história da diversificação, descorrelação e etc., que eu acho que é, sem dúvida, um dos motivos pelos quais a gente pensa em investir fora do Brasil. Mas eu queria entender um pouco, na sua opinião, e sobretudo quando você contou um pouco sobre a estrutura de vocês, sobre a Opportunity, etc., né, que realmente é uma parcela enorme investida lá fora. E, né, para além da diversificação, o que vocês buscam quando vocês estão pensando em investir fora do Brasil? Acho interessante, né, o DNA do Opportunity desde o início de 90, né, com Dória até antes, é um DNA de ações, né, apesar da gente ter investimento em várias classes de ativos. E quando a gente pensa em exterior, para a gente não é a palavra diversificação que vem na cabeça. Né? Há pouco mais de 10 anos, a gente resolveu que a gente queria testar a nossa capacidade de investir lá fora e criar musculatura. E veio da percepção, que a posteriori parece muito óbvia, de que as melhores oportunidades para se investir não estão necessariamente no país que você mora. Né? A gente tem um viés geográfico muito grande de achar que, porque moramos aqui, temos que investir em empresas que foram criadas aqui ou listadas na bolsa daqui ou coisa do tipo. Há pouco mais de 10 anos, você via uma certa aceleração da tendência de digitalização que acabaria por mudar várias e várias indústrias, talvez com exceção de utilities reguladas, commodities. Né? Então, e quando você olha 10 anos depois, né, assim, você pensar qual é a empresa que, não sei, tem o maior lucro no segmento de mídia no Brasil? Provavelmente é o Netflix. Quem é que tem o maior lucro no segmento de varejo no Brasil? Provavelmente é o Google e o Facebook. Aí você acorda, você olha para o seu Apple ou para o seu Samsung com Android. Aí você vai usar o seu aplicativo do banco, porque você não vai mais na agência. O banco está no aplicativo, que, diga-se de passagem, está no data center da Amazon ou da Microsoft. E, na verdade, essa é uma tendência que não é só, né, soa como tecnologia. Na verdade, ela é muito mais do que tecnologia. Eu acho que a tecnologia tornou mais óbvia, né? Quando você vai pensar no setor de aviação, você tem companhias aéreas no mundo inteiro. Quem ganha dinheiro? A Airbus, a GE, a Rolls-Royce. Então, existem vários e vários setores que, na prática, o lucro está lá. Ou está nessas empresas, né? Então, não é necessariamente os Estados Unidos, são as empresas que estão lá. É uma ideia que não é de diversificação, é assim, vamos pensar em first principles, né? Assim, queremos investir no que vai dar o melhor rendimento. Se eu te fizesse uma pergunta, você prefere investir numa empresa que cresce mais e tem maior retorno, ou cresce menos e tem menor retorno? Se eu te fizesse essa pergunta dessa forma, parece óbvio. Eu acho que o que a gente fez lá atrás foi tentar pensar com a página em branco. Se nós não tivéssemos nascido no Brasil, a gente estaria dando todo o foco que a gente tem no Brasil? E a conclusão natural foi a gente começar a criar essa musculatura, aproveitando as vantagens que a gente acreditava que tinha internamente construído nos últimos 30 anos,
ver quais dessas qualidades eram transponíveis lá para fora, para saber se nós conseguiríamos ter vantagens competitivas que eram transponíveis. E desde então a gente vem investindo bastante, a casa como um todo, a gente acredita muito. Sobre o... sem querer fugir necessariamente da pergunta, né, mas esse ano estamos vendo algum tipo de reversão, o dólar ligeiramente mais fraco, a Bolsa Brasileira um pouco melhor. A nossa estrutura lá hoje, ela é uma estrutura, a nossa estrutura de global, ela é uma estrutura que foi criada pensando no longo prazo na melhor alocação dos nossos recursos, né, dos recursos dos sócios, dos cotistas. O que eu quero dizer com isso? Tem muita casa que, quando o Brasil está mal, vamos botar aquelas pessoas ali para dar uma olhada lá fora, né? Vamos olhar um pouco o que tem lá fora. Se a eleição de 2026 no Brasil for ótima ou péssima, o time global do Opportunity vai estar 100% focado em global e somente global. E acho que isso é um ativo muito importante para a gente, porque permite a gente criar essa musculatura, estar sempre on top das coisas que acontecem. E no longo prazo, de novo, first principles, o que mais importa para a geração de valor você tem capacidade de reinvestir seu capital? Esse capital reinveste uma taxa alta? No fundo, é isso que vai fazer seu dividendo futuro, e no fundo, qualquer ativo é o valor presente do fluxo, né? 101. Isso que vai fazer ser um bom rendimento, não se ele está no Brasil, está na Espanha, nos Estados Unidos, etc. Então, é um pouco da forma como a gente vê. Perfeito. Então, quer dizer, é uma abordagem mais... não necessariamente estou procurando uma diversificação, estou procurando um lugar onde eu tenho melhor retorno para o meu capital empregado. Estou procurando onde é melhor para ganhar dinheiro no longo prazo. Perfeito. E diga-se de passagem, talvez com menos risco, né? Por que não? Ok, maravilha. Só um dado bem importante, acho que é de conhecimento de maioria aqui, que o chamado home bias no Brasil, né, ou seja, a parcela da poupança brasileira que é investida dentro do próprio país. Hoje isso não depende da fonte consultada, mas é algo em torno de 95% a 97%, né? Ou seja, a gente, enquanto poupança, a gente aloca 2%, 3%, 4% lá fora, no máximo, né? E se você compara com outros países, né, parecidos com o nosso, emergentes, Peru, Chile, África do Sul, etc., essa parcela é de pelo menos 20%, 25%. Ou seja, a gente... por boas ou más razões, aí evidentemente vai estar o nosso custo de oportunidade no Brasil, né, o nosso CDI que é muito alto, o nosso mercado que, apesar de não gigantesco, ele tem certa liquidez, esses outros países todos são muito menores em questão de mercado, explica um porquê que a gente historicamente aloca tão pouco da nossa poupança enquanto país fora do Brasil. Ou seja, acho que tem um espaço muito grande aí de você... via diversificação, melhorar o retorno esperado dos seus portfólios, né? Perfeito. E, enfim, acho que foi legal você comentar do home bias, né? Porque é alguma coisa também que eu pensava em algum momento em colocar aqui na mesa nessa discussão. E acho que assim, até lembrar, né, que a própria legislação vem dando passos, né, então aqui puxando um pouco para o meu lado, né, vem dando passos nessa direção, né, então houve uma primeira liberação de 3% lá no passado para investir fora do Brasil, esse número depois foi majorado para 10%, hoje se a gente olhar a questão dos BDRs, né, dentro da renda variável, esse número já pode ser 20%, enfim, então acho que também é um processo, né, e eventualmente nós estejamos aí no início, né, não sei se tão no início assim, mas certamente acho que a gente não chegou nem na metade desse processo ainda, tá? E aí uma outra coisa, e talvez aqui já, como nós vamos passar a palavra para o Alex, eu também vou passar aqui para inglês. You also said that probably one of the reasons that we are not going out of Brazil is because of our cost of opportunity. So CDI is really, really high here. Of course, the investors are not complaining right now, but the point is the managers are, of course. And we have started our panel here by talking about equities out of Brazil. You, Alex, you came all the way down from London. Thanks a lot for being here with us.
I told you, I think that it's really nice to have you here, and I really incentivize everyone to interact with you after the panel, because you probably have much more the sense of what's happening out of Brazil. We are following here, but we are really concentrated on fixed income in Brazil right now, and thus we do not see a very important variation in our portfolios that comes from the US or out of Brazil. But my point here is that, in general, we are used here to believe that Brazil is the champion in terms of interest rates, both nominal and real. By now, we have kind of 9% of real interest rates. And you told us that you manage a global bond strategy. And then the question is, from our perspective, does it make sense to seek returns or diversification out of Brazil, having something that big here as the interest rates we have? Yes, definitely. You make a very, very good point. We come across this all the time during our trips in Brazil, and I always try to illustrate 2 points. The first is obviously the most important thing in investment is your return, and you are able to get even better return than the local Selic rate in selected global funds. But the second, which is more important point, is the Brazilian economy is in a unique situation which gives you the opportunity to invest in such a high cash rate, essentially. What that also means is that this unique situation is not correlated to what's happening across the world as well. So if you had a situation where you could invest all of your assets at, say, 15% in one place with one type of risk, or you could have the same 15% but spread across 2 types of assets which are not correlated, even if you had 90% still home bias and then 10% in another global strategy that has around the same, say call it 14, 15, 16%, it doesn't matter. The important point here is that it's very unlikely that you would foresee events that would negatively impact the return that you get on your Brazilian assets, and you would have a positive correlation with your return on your global assets. In other words, diversification is key. So if you are an asset owner or a pension fund, you could have the same return in good times, both in investing 90% in local rates and 10% globally, or you could have the same return investing 100% in local CDI, in Selic rates. The difference comes in the bad times, where if there is something that's exogenous to Brazil, it only impacts local market. As I mentioned, the correlation with the rest of the global fixed income world is quite weak. Then the person who had diversified even 10% globally away from Brazil is not only have not sacrificed any return in the good times, but would likely outperform his local peer, who's essentially put, as we call it, all eggs in the same basket. So returns are important, but diversifying that risk, which is a risk-free option, and you don't give up any profit. If you can find that opportunity, make sure you use it. Thanks a lot. Once again, we arrive at diversification issues. I think it's correct. We have already discussed credit in Brazil right now, and I believe that there are a lot of specificities here. And that doesn't occur out of Brazil, and probably the number of the issuers and the sectors and so on. I believe we do have a lot. And just for you to know, there has been in the recent years some move to credit strategies out of Brazil, and we see it as a very good move. It's adding not only return, because it's hedged in general, but also some diversification, as you said. Thanks, Alex. Vamos aqui agora para a segunda parte, né, das perguntas, né? Talvez pelo andar aqui do tempo, talvez a segunda e última, mas vamos ver. Tito, mais uma vez aqui, né, falando um pouquinho da Liz, né? Você comentou, quando eu pedi para você comentar um pouco sobre a casa, né? Você falou, olha, a gente começou olhando ações, 4 anos depois a gente tomou a decisão de olhar lá fora, enfim, né?
aparentemente, acho que olhando para o período de tempo que a gente está falando, isso deve ter feito muito sentido para vocês, né? Mas, dado que vocês construíram essa experiência de olhar tanto ações locais quanto ações lá fora, né? Traz para a gente um pouco dessa percepção de diferenças, não só olhando para as empresas em si, mas também olhando para a Bolsa de forma geral, né? Em termos de liquidez, instrumentos de hedge e etc. É interessante. Eu acho que a coisa que mais chama atenção de cara é a diferença, evidentemente, dos tamanhos de mercado que a gente está falando, né? Aqui na Bolsa Brasileira, salvo engano, a gente tem algo hoje perto de 400 empresas listadas, né? E, infelizmente, diminuindo um pouco. Enquanto que nos Estados Unidos você tem um universo um tanto quanto maior, hoje perto de 4 mil empresas. Já foi mais alto do que isso, já rodou perto de 7, 8 mil empresas. Algumas delas nos últimos anos vêm saindo de public equities, não é porque empresas estão falindo, não é nada nesse sentido, é porque lá fora você tem um movimento forte de private equity, né? Então você tem muitas dessas empresas sendo compradas por grandes grupos, KKR, Brookfield da vida, né? Então esse é uma coisa que chama bastante atenção, né? E outro dado que corrobora bastante com isso é os Estados Unidos hoje representam algo perto de 50% do total market cap global, né? Enquanto que nós aqui no Brasil representamos 1%. Então, assim, existe um fosso aí entre esses dois mercados. É claro e notório, não precisa ser nenhum expert para chegar a essa conclusão, né? E aí, falando um pouquinho mais especificamente do qualitativo, digamos assim, né, desses dois mundos, você tem concentração hoje, diversificação, questão de setores bastante distintos, né? A gente sabe muito bem que a Bolsa Brasileira ela tem uma predominância aí muito grande, né, de commodities, bancos, financials tem bastante disso. Enquanto que lá nos Estados Unidos você tem uma predominância de empresas mais ligadas à tecnologia, evidentemente, né? Bastante healthcare também e financials também. Aí é um ponto em comum das duas. Você tem são setores bem grandes, tanto aqui quanto lá, né? Que mais de diferença, assim? Mercados muito mais líquidos, o mercado americano, né? Então, uma empresa considerada pequena lá fora tem pelo menos os seus 2, 3, 4 bi de market cap, né? Sendo que isso aqui ajustado para a nossa realidade brasileira já seriam empresas consideradas relativamente grandes, né? Então, você tem isso que também chama bastante atenção. Para nós, especificamente, eu esqueci de comentar no começo, mas a Liz, nos nossos fundos flagships da casa, a gente tem uma política de proteção permanente contra a perda de capital, né? Então, a gente tem a todo tempo, a gente chama de como se fosse seguros de carro, né? A gente tem ali seguros que, num eventual evento de grandes proporções macroeconômicas, né? Algo como foi o Covid recentemente, ou se você voltar um pouco mais na história americana, como foi a crise de 2008, etc., a gente consegue proteger de forma bastante exponencial o nosso capital e dos nossos cotistas com essas proteções, né? E aí, quando você vai para esse mundo de derivativos, a diferença também de liquidez e de opções que você tem lá fora comparado com aqui, de novo, chama bastante atenção desse ponto de vista, tá? Até facilita, talvez, um pouco a gestão de vocês nesse sentido, né? Não, legal. E passando aqui para o Bruno, e provavelmente acho que também é um tema que eu gostaria de explorar um pouquinho mais com o Alex. Bom, é engraçado, né? A gente falou de diversificação, moeda forte, exterior e etc. E a gente acaba falando muito de Estados Unidos, né? A gente fala muito mesmo de Estados Unidos. Um tema que eu acho interessante até assim, dividir com vocês é que nós participamos, né, de forma geral, por conta do nosso trabalho, né, de muitas agendas com gestores, né, e aí os gestores dos mais diversos, desde gestores de ações locais até gestores multimercados que podem operar o mundo inteiro, né. E nós temos ouvido, né, mais recentemente aqui, algumas mudanças, né, o pessoal olhando um pouco mais para a Europa, por exemplo, que é um tema que 6 meses atrás, assim, raramente você ouvia alguém falar de Europa, né? Quando o pessoal passava o cenário lá, tinha 12 slides dos Estados Unidos, 3 de China e tinha lá um slide de Europa que estava dividindo com alguma outra coisa. Não era um tema muito relevante, tá? Com essas mudanças recentes, né? Vocês acham, né?
Tito, às vezes se você quiser comentar também, fica à vontade, mas a ideia era mais, né, fazer essa pergunta aqui para o Bruno. Bruno, você acha que tem alguma mudança de eixo, né? Você está olhando alguma coisa mais fora de Estados Unidos, né? Ou você acha, né, que aí, talvez voltando um pouco para o tema do excepcionalismo, se a grande questão aqui é que a gente está de frente a uma belíssima oportunidade para comprar alguma coisa no mercado americano? É uma boa pergunta. Assim, a gente tem liberdade para ver qualquer geografia. E são poucas as geografias que nós ativamente não olhamos, né? Não olhamos Rússia e China, por exemplo, né? China nós olhamos para estudar, não gostamos dos instrumentos que a gente acha que não dá proteção para os investidores, mas nós já investimos e investimos atualmente na Europa, já investimos na Austrália, Canadá, Japão, em vários lugares. O que acontece, e aí talvez repetindo algo que eu até falei sobre o Brasil, mas se aplica lá, né? Quem são as maiores empresas do varejo na Europa? Também são americanas. Quem é que mais ganha lucro na aviação europeia? A verdade é que essas empresas que a gente chama de empresas americanas, por terem sido criadas lá e serem listadas lá, elas são empresas globais, né? Você pegar uma Amazon, Microsoft, Google, e mesmo empresas industriais, várias delas têm 50% da receita fora. Então, a gente pensa muitas vezes como empresas americanas e restritas aos Estados Unidos. Na verdade, ao longo do tempo, por N questões, elas ganharam mercado no mundo inteiro e foram dominantes. Sobre os Estados Unidos, em especial, né, acho que é justo dizer que nós nos surpreendemos um pouco com o Trump. A gente já sabia que ia ser conturbado e a gente se preparou para não se surpreender e mesmo assim ele conseguiu, parabéns. Acho que a maior surpresa, né, a gente sempre tinha na cabeça assim, o Trump pode ter algumas ideias um pouco não convencionais e fala de forma muitas vezes ruim, mas tem boas pessoas perto dele que vão direcioná-lo para o caminho correto e as instituições, o próprio partido, são fortes o suficiente. Talvez o que tenha surpreendido recentemente tenha sido que as pessoas próximas tenham ideias excessivamente não convencionais, né? O Lutnick, o Navarro, principalmente. Agora, a gente continua acreditando bastante na segunda parte, que existem esses pesos e contrapesos na economia, nas instituições, e isso a gente já está vendo, que fazem com que as coisas voltem para o eixo e, aparentemente, vão voltar relativamente rápido, né? O Trump, assim como qualquer político, é super sensível à opinião pública, preço de ativos e midterm elections ano que vem, e a gente já viu bastante volta atrás, né, das coisas que estão sendo feitas. Até partindo um pouco da nossa estratégia, a gente não tem uma visão muito objetiva se daqui a 2 semanas está tudo resolvido, porque os trade deals foram um sucesso, ou se daqui a 3 meses as coisas começam a melhorar. Eu acho que o que a gente foca, e nesses períodos de turbulência, é um período que a gente costuma redobrar o nosso foco no que a gente acha que faz de melhor e que tem de oportunidade de melhor. Existem algumas empresas em vários setores que sofrem num primeiro momento, mas que dá para ter alguma clareza de que saem mais fortalecidas posteriormente, né? Então, você pegar, por exemplo, empresas como Booking e Airbnb, são ganhadores de share estruturais, empresas globais super bem posicionadas. Dicas de passagem, são bons exemplos de empresas listadas nos Estados Unidos, mas que não tem nada a ver com os Estados Unidos. Airbnb um pouco mais, o Booking 60% é na Europa. Assim, no primeiro momento, com a retração de confiança, lazer, viagens é uma das coisas que cai mais rápido. E todas as ações sofrem juntas. Na crise, é um dos momentos que essas empresas ganhadoras estruturais de share se beneficiam, né?
E são caras que ganham share de uma CVC, como é o caso do Brasil, mas tem várias CVCs no mundo, né? Então é um momento que a gente pega alguns desses caras que a gente já fez muito trabalho ao longo do tempo, tem muita convicção nas vantagens competitivas e redobra o trabalho em cima deles. É verdade para várias empresas de peça de avião, a cadeia de suprimento vai ficar muito prejudicada e esses caras são essenciais na manutenção. É verdade, a Amazon, por exemplo, se prejudica bastante no início, mas o que o Trump fez, ele efetivamente tirou alguns competidores chineses dos Estados Unidos. Então, daqui a 2 anos, será que a Amazon vai estar melhor ou pior? Em 2 meses, a gente não tem certeza. Então, assim, muito do que a gente faz a gente acredita que os pesos e contrapesos estão lá ainda, apesar do ruído ter sido maior do que nós imaginávamos, com certeza. A gente confia bastante nisso e a gente tenta focar ainda mais nessas empresas que daqui a 1 ano, 2 anos, com certeza estarão numa situação bem melhor do que entraram e provavelmente a posteriori, se tudo der certo, vão se provar baratas. Legal, Bruno. Acho que fica um pouco também aquela história, né, de que o próprio Trump falou isso, né, uns meses atrás, talvez nem meses, né, parece que o negócio faz tanto tempo, né, que a gente perdeu um pouco a noção de dias aí, mas de dar 2 passos para trás para depois dar uns 10 para frente, né, enfim. Também não acho que tudo que aconteceu, né, aconteceu porque ele acordou com vontade de bagunçar o mundo, né, e talvez tenha um propósito, né, a gente ainda precisa ver se isso vai dar certo ou não, mas provavelmente isso foi feito, né, tinha alguma ideia por trás, né. Eu acho, só para complementar, existem várias pequenas partes do que foi feito que fazem sentido, né? Em relação ao déficit, etc. O próprio Buffett já falou disso várias vezes no passado. É muito mais a forma, né? A forma foi muito errática, mas é um problema que ele foi criado internamente, né? As pessoas estão em boa saúde, as empresas estão em boa saúde, até vários países que estavam um pouco piores fazendo estímulos fiscais hoje em dia e com potencial de reforma na Europa, por exemplo. Então, assim, soa como se fosse achamos que é um problema de relativamente fácil solução. Então, nada é fácil com o Trump, mas... Posso só complementar? Acho que uma coisa importante, que eu não sei quanto é que fica claro, é que essa questão das tarifas, ela na verdade, ela está dentro de um plano maior, né, do governo Trump, e o Scott Bessent, o secretário do Tesouro, reforça isso toda vez que tem oportunidade de falar, que é o que o Trump gosta de chamar de One Big Beautiful Bill, né? Então, e essa parte, talvez, a das tarifas, é a que mais traz ruído, né, a mais problemática, assim, e acho que não à toa foi por onde o Trump começou, que você precisa de mais capital político para colocar essa para frente, né? E aí a gente sabe muito bem que geralmente o máximo de capital político de qualquer presidente é logo de início, né? Então, um pouco da esperança, digamos, disso, é de que essa seja do tripé. Eu vou quebrar depois os outros 2 que faltam, mas essa seja a parte mais problemática, digamos, né? Os outros 2... E aí, essa parte problemática é basicamente... buscando impor um pouco mais de disciplina ao grande concorrente, digamos, dos Estados Unidos, que é a China, em termos de comércio global mesmo, né? Acho que é um pouco de consenso até de que a China se comporta muito mal, digamos, desse ponto de vista, né? Não respeita acordos comerciais, não respeita a questão de propriedade intelectual, né? A gente cansado de ver aí, inclusive, questões bastante complexas de gestores americanos que são presos, pisam dentro da China e são presos, depois você vai descobrir o que aconteceu. Então, assim, é um player que joga com regras muito específicas, né? Então, e aí, voltando para o pilar deles, então, essa é a parte das tarifas, e depois entram as 2 grandes coisas que, em tese, são bastante impulsionadoras dos negócios nos Estados Unidos, né? A primeira é cortar regulamentações, né? A ideia um pouco do Trump, o que ele passa
pro time econômico dele é que para cada nova regulamentação que a nossa equipe aprovar, eu quero que 10 velhas sejam desativadas, né? Ou seja, tirar esse peso todo das pessoas que fazem negócio nos Estados Unidos, né? E a outra, evidentemente, que aí está até agora o Elon Musk que vem tocando isso mais, é cortar os déficit fiscal americano, né? Então, de novo, eu acho que quando você olha para essa questão de tarifa, tem que tentar entender que pelo menos o grande jogo que eles estão tentando jogar é um jogo um pouco maior do que simplesmente tarifa, né? Legal, não, ótimo. Na verdade, a pergunta até acabou indo, né, para além do que eu esperava, mas foi super interessante o debate. Bom, eu vou caminhar aqui para a última pergunta, antes de eventuais considerações finais, e mais uma vez ao Alex. Alex, let's stick to the point here about geographical diversification. So, as for your portfolio, how does it impact on your portfolio? And based on this news that we are discussing here, do you expect it to change a little bit, or it's still the same? Sure. No, excellent question. And the other panelists mentioned the composition of the market in Brazil and the one in the US is very important. So, as an investor like yourselves, the first decision is to make that decision that you want to diversify. But the second equally important decision is make sure that you don't move from one concentration to another, which is exactly the same. And the reference was made to the energy sector. It's quite big in Brazil. If you look at in the US, it's also very energy intensive. The reason I mention it, the vast majority of, say, the global players that we see come across, they're global, but they're actually quite exposed to the US. So if you do seek genuine diversification to eliminate your correlation, you have to make sure it's truly a global portfolio, a global situation. So from our point of view, the way we manage our strategy, it's a bit different from an equity fund because equities can go up in price infinitely, right? So your revenues grow forever, and then stock price goes up forever. In credit, it's not the same, right? You need to be compensated for something called credit spreads, which is your compensation for default risk. So no matter how good the company is, the lower that compensation for default risk or credit spread is, the more limited the upside is. So you reach a point where your bond prices cannot go higher. So the way we manage our portfolio is quite agnostic, quite regional agnostic. We're not in the business of buying the best companies, so it's quite different from equities. We're in the business of buying the best valued bonds. So most naturally, those would not be your JP Morgans or Bank of Americas, your things that you have seen, because they don't provide anything unique to you, right? We want to provide you something different. So we want to bring you unique opportunities. They have no correlation with external assets, so unique stories in a very concentrated fashion. So to that end, to relate that to the current markets or to current geographies, we have not been exposed to US credit for quite some time for several reasons. A, it doesn't offer anything unique for us. It's pure market beta, and B, valuations have been extremely expensive. So to the tune that we have had essentially maybe no more than 5% US investment grade or high yield risk. And we have been finding a lot of opportunities lately in Europe, European credits, for several reasons. And you pointed out earlier that Europe has been non-existent an investors' agenda up until 6 months ago. And all of a sudden is the flavor of the game. And we see the same. We see exponential demand or interest in European credits, European fixed income, or strategies that are exposed to Europe. And we've moved from a situation where European government bonds, for example, from something that was just another annoyance compared to treasuries, has become the global safe haven. Now you have what defined Brussels or Europe as boring, as slow-moving, bureaucratic, is actually a desirable asset. Is the predictability that you know that the framework, the legislation will be there for years to come. You won't have erratic midnight news. You won't have the same regime. That's a desirable asset. Nowadays, you have Bunds as the global safe haven asset. We don't see that changing materially anytime soon because confidence is extremely difficult to gain, very easy to lose. Once you lose it, it's how easy it is to put back toothpaste back in the tube, right?
So we do seek opportunities globally, but as soon as our portfolios, the bond in our portfolios reach the fair value that we have put out for them, we move on. We don't have favorite names, we don't have favorite regions, we don't have favorite sectors. So in that respect, we're global and dynamic, and we seek out the best opportunities. That's what enables us to provide the set of uncorrelated risks and returns that truly diversifies away from what you can achieve from even US fixed income, but more so local Brazilian bond markets. That's perfect. It was on the questions here, but just a quick question, taking advantage of your knowledge about the market. Recently, we have seen that US credit spreads have raised a lot. Have it happened in some other places, or do you expect it to happen in some other place? Sure, excellent question. So what we see is, you guys touched upon, is the departure from the idea of the US exceptionalism. So you see this in the currency, you see this in equity markets and in credit markets. Since the beginning of the month of April, you have seen US credit spreads materially underperform European credit spreads for a good reason, and you have seen US treasuries as well materially underperform European bonds, essentially, German government bonds. And we think this is a return to fundamentals, because both US credit and the US rates have been trading rich to their intrinsic value. For example, someone mentioned the 7% budget deficit in a non-recessionary environment. If this was any other normal country, you would have been penalized much heavily in rates. And we think that the recent repricing wider of credit spreads and government bonds in the US is exactly that. Is moving away from the idea that the US for the time being is this exceptional market, and more investing on fundamentals. So to answer your question, we have seen US credit spreads underperform. We don't necessarily expect that to reverse all the way. There will be periods of overshoot and undershoot, and we'll have a lot of volatility coming through the rest of the year. But returning back to the situation which was in February of this year, extremely expensive credit spreads, all-time tights in investment-grade indices in the US, we don't see that happening under the current administration regime or economic or political narrative. That's perfect, because it's something that we also discuss for Brazilian bonds. So I think that your answer was very nice. Ok, bom, por conta acho que do tempo, né, a gente está aqui perto de 3, eu acho que é um, não sei se tem alguém aqui que manda mais do que, mas acho que é um momento aí talvez da gente encerrar. Eu só pediria então aos panelistas para fazer alguma consideração final, né, e aí nós encerramos no tempo certinho aí para o pessoal. Então vou seguir a mesma ordem, né, Tito, Bruno and then Alex. Assim, reforçando um pouco aqui da mensagem, né, a gente acha que, assim como a gente estava, talvez o mundo tivesse errado há 6 meses atrás, quando achou que os Estados Unidos era o único lugar para se investir no mundo, e agora você vê um pouco, acho que a gente teve um overshoot de um lado e potencialmente estamos tendo um overshoot do outro lado, né? Uma parte disso acho que já foi reconhecido pelos mercados, né? Então, com a performance aí das últimas 2 semanas, eu acho que quase todos os índices americanos já voltaram para níveis bem parecidos de antes de toda a volatilidade depois do Liberation Day. Os Estados Unidos, assim, eles se tornaram excepcionais, não foi ontem, não foi ano passado, né? Uma construção aí de décadas de trabalho, de reforçar instituições, né? A questão do check and balances que existem nos Estados Unidos, eu acho que se o Trump, de fato, se provar que ele está danificando, digamos, a marca americana, é uma questão de tempo até que o sistema se autorregule desse ponto de vista, né? Acho que o ponto é que o check and balances, ele existe, ele só não é imediato, né? Não é que o cara fez uma coisa ruim, digamos, ontem, e ele vai ser punido hoje, né? É um processo. Midterms está aí ano que vem, acho que o Trump está bastante de olho nisso. Ele é um cara bastante ligado a essa questão, medir a popularidade dele nas urnas ou nos próprios índices americanos. Eu acho que, enfim, o resumo é um pouco esse. Bruno? Para não repetir muito, porque eu concordo bastante com o Tito, eu acho que a gente gosta dessa visão de longo prazo, é uma coisa que nós, como casa, né, a gente tem um passivo
que nos permite olhar realmente para o longo prazo, né? Uma parte substancial do dinheiro da casa vem de sócios e cotistas que estão há décadas conosco. E é um pouco da forma como a gente vê, assim, se você alongar o horizonte, de novo, não sei se o checks and balances vem em um mês, até parece que está vindo super rápido, mas não estamos ainda recuperados, né? Mas se você alonga um pouco o horizonte, a gente acredita bastante que essa composição de procurar empresas que tenham vantagens competitivas, que essas vantagens vão se reforçar, e até para o ponto de vista de diversificação, a receita desses caras, de vários deles, é muito diversificada globalmente, com a Europa e afins, nos parece uma combinação muito boa, né? Então, a gente não gosta muito de pensar, é hora de comprar, não é muito a nossa especialidade, mas a gente não vê nenhuma mudança estrutural ainda no longo prazo, e se qualquer coisa, em alguns casos o dólar ligeiramente mais fraco é até melhor para várias dessas empresas em termos de competitividade. Então, acho que a mensagem final é essa, assim, a gente não vai acertar o que o Trump vai fazer amanhã, talvez nem o próprio Trump, né? Não sabe. Mas a gente vai decidir. Mas para o longo prazo a gente continua bastante otimista. Não só, de novo, as empresas são listadas nos Estados Unidos, as operações são globais e a gente acha que tem bastante oportunidade. Ok, maravilha, obrigado. Alex, your final considerations? So I'll go back to the topic of the debate, diversification. So my final point is I genuinely think that if you can diversify your risk, it's in good times and not give up any return, let alone pick up some. It's a free option that you owe to yourselves and to your clients, and you won't see the benefits of this until it's too late. To use a phrase that we quite commonly put in those situations, when the tide is high, everyone is swimming happily and shares the same spoils, but when the tide goes away, it becomes obvious who's swimming naked, so don't be that guy. Posso só complementar com um ponto também, que a gente tem tanta coisa para falar aqui que fica apertado, mas essa questão toda do desenvolvimento de AI, né? Sim, os Estados Unidos, talvez com um pouco de concorrência da China, são os únicos lugares do mundo que de fato estão liderando esse movimento de AI, né? E aí você pode pegar diversos estudos que tentam calcular o quanto é que isso pode gerar de crescimento econômico nos próximos anos, e assim, são coisas do mais para o menos conservador, digamos assim, bastante importantes, né? E no fim, o que o AI pode representar é, na verdade, um grande salto de produtividade para praticamente todo o setor da economia, né? E aí a economia americana, evidentemente, mas a economia mundial, né? E aí os Estados Unidos, de novo, está no epicentro disso, né? Os grandes investimentos de AI, Microsoft, Meta, Google, etc., estão todos lá, né? Então, assim, a gente pode estar vivendo de novo um movimento de aceleração tecnológica que tem reverberações para a economia toda. E aí, de novo, os Estados Unidos pode se beneficiar de forma totalmente desproporcional de um movimento desse, né? Então, mais um elemento aí para se levar em consideração quando a gente está analisando quanto que a gente faz de diversificação geográfica ou não, vis-à-vis o Brasil. Perfeito. Bom, pessoal, obrigado pela paciência de todos, né? Obrigado pela presença. Eu agradeço aqui aos meus colegas. Muito obrigado, Tito, muito legal. Bruno, muito obrigado. Alex, thanks a lot. Meu agradecimento especial aqui à Márcia pelo convite e a TAG, parabéns aí pelo evento. Obrigado por vocês estarem aí, né? E vamos seguir aí para os próximos, tá bom? Obrigado, gente. Nosso agradecimento especial aos convidados deste painel, em especial ao Guilherme pela condução do debate. Obrigada. Podem retornar aos seus assentos para a gente dar continuidade à nossa programação.